Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Robson. Vamos para mais uma aula da continuidade à parte de Química 1, falando de reações. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as reações químicas, reação do tipo dupla troca. Então, nesse tipo de reação, vocês devem estar lembrados que nós temos duas substâncias compostas dando origem a outras duas substâncias compostas através de substituição, de dupla substituição. Então, essas reações aqui, elas não são de oxirredução, aquelas que o número de oxidação muda, dos reagentes para os produtos. Então, mas para que essas reações de dupla troca aconteçam, alguns critérios devem ser atendidos. Então, por exemplo, quando ocorre a formação de um precipitado, então, são reações que, realizadas em presença de um líquido, conduzem à formação de uma substância menos solúvel. Então, nós temos um exemplo aqui, o cloreto de cobalto reagindo com hidróxido de sódio, forma o hidróxido de cobalto, que é um precipitado, mais o cloreto de sódio. Então, esse é um critério para que essa reação de dupla troca aconteça, a formação de um precipitado. Então, é mais ou menos isso aqui que acontece. O hidróxido de cobalto ele tem mais ou menos essa coloração aqui, quando participa daquela reação, e essa reação acontece justamente pela formação desse precipitado. Reação entre nitrato de potássio e cloreto de sódio, ambos em solução aquosa. Então, olha só, eu tenho dois sais solúveis formando dois sais solúveis. Então, pelo fato de não formar nenhum produto menos solúvel que os reagentes, essa reação aqui não ocorre, tá bom? Aqui até a gente colocou, mas essa reação não ocorre justamente por não obedecer aquele critério. Então, vale lembrar que, em geral, as reações químicas ocorrem em solução aquosa. Essa reação aqui não vai acontecer. Um outro critério é quando ocorre a formação de uma substância volátil. Então, nós temos aqui uma reação de dupla troca, cloreto de sódio reagindo com ácido sulfúrico, formando o sulfato de sódio e o HCl, que é um ácido volátil. Então, essa reação aqui vai acontecer. Já essa outra de ácido clorídrico com sulfato de cálcio, essa reação não vai acontecer porque haveria a formação do ácido sulfúrico, que é um ácido fixo, é um ácido que ele não é volátil. Então, essa reação aqui não acontece, tá? Ele não passa facilmente para o estado gasoso, o ácido sulfúrico, o que deveria acontecer. Então, a primeira reação ocorre devido à formação de cloreto de hidrogênio, que é um produto volátil, e a segunda reação não ocorre por não haver a formação de um produto mais volátil do que os reagentes. Ok? Um outro critério é quando ocorre a formação de substância menos ionizada. Então, nós temos aqui a reação entre o cloreto de sódio, ácido clorídrico e hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio e água, uma reação de neutralização ácido-base. Essa reação aqui acontece porque esses dois aqui, principalmente a água, ele é menos ionizado do que o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Já esse outro aqui, o ácido sulfúrico e o nitrito de sódio formam o sulfato de sódio e o ácido nitroso, que é um ácido moderado, ou seja, menos dissociado. Em ambos os casos, aparecem no final produtos menos ionizados ou dissociados do que os reagentes. Ok? Então, para a gente resumir esse assunto, reação de dupla troca acontece quando? Quando há a formação de um precipitado. Então, nós temos aqui um outro exemplo, iodeto de potássio com nitrato de chumbo, formando o nitrato de potássio e o iodeto de chumbo na forma de precipitado. Ele se precipita na reação. Nós temos agora o ácido sulfúrico com carbonato de sódio, a formação de sulfato de sódio e ácido carbônico. O ácido carbônico ele é um ácido instável. Ele forma o H2O, o CO2. O CO2 é uma substância volátil. Então, essa reação acontece pela formação dessa substância volátil. Tudo bem? E, por último, nós temos a formação de substância mais fraca, o ácido perclórico reagindo com cianeto de potássio, forma o ácido cianídrico e o perclorato de potássio, que o ácido cianídrico é uma substância mais fraca do que os reagentes, principalmente do ácido perclórico. Por isso, ácido mais fraco, por isso, atende o critério para a formação da reação de dupla troca.
Ok, pessoal? Então é só isso por hoje. Até a próxima.